Olá, meu nome é Marcos Peixoto, profissional da área de contabilidade da IRCO, e estou aqui com o Paulo César Benite e o Tiago Leda, que são profissionais da área de tax, também da IRCO, né? E nós vamos aqui bater um papo numa série de vídeos que estamos fazendo sobre reforma tributária. Hoje vamos falar sobre os efeitos do JCP, né, e as mudanças propostas na reforma tributária. Vamos bater um papo aqui. O Paulo vai trazer para a gente algumas atualizações, um pouco do histórico, né, Paulo? É isso aí, Marcos. Bom dia a todos. Bom Bom dia, boa tarde, dia. boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas estão nos assistindo. E a ideia é essa: falarmos um pouco sobre a história do JCP, sobre o seu papel na economia brasileira, principalmente naquela época do em picos de inflação nos anos 90 até hoje, e falarmos um pouco também sobre as recentes alterações que foram propostas pelo governo. Começar falando para a gente um pouco dessa história do JCP? Claro, vamos lá. Bom, acho que não é novidade para ninguém, talvez muitos daqueles que estão nos assistindo terão vivido a época do período hiperinflacionário aqui no Brasil, né? E os efeitos da inflação afetavam várias instâncias da vida das pessoas, não apenas a etiqueta dos preços do mercado, mas também a maneira como as pessoas executavam as suas atividades profissionais. E para os contadores não era diferente. Nos anos 90, você tinha regras específicas a respeito da atualização monetária dos balanços por conta dos efeitos da inflação, que eram muito altos, né? Então você não podia simplesmente deixar os saldos dos seus ativos congelados, porque eles simplesmente iriam destoar muito da realidade, né? Então existia, na época, um instrumento de atualização dos balanços, né? E o que acontece? Depois da implantação do Plano Real, a inflação ela foi controlada, né? Como até hoje, por mais que às vezes a gente vê um índice inflacionário chegando perto dos 10%, a gente já se assusta. Mas isso não é nada comparado com o que o Brasil viveu nos anos 80, né? No comecinho dos anos 90. Então, quando a inflação ela foi definitivamente controlada, é, após o advento do Plano Real, caiu por terra a regra que exigia a atualização dos balanços aqui no Brasil, né? E como que funcionava essa regra? Apenas de maneira geral, um overview, tá? Sem entrar muito em detalhes, até porque não vem ao caso aqui. Mas essa regra era mais ou menos assim: a empresa ela deveria atualizar os ativos e o patrimônio líquido através de alguns índices inflacionários na época, né? E após isso, os ativos e o patrimônio líquido, eles eram deduzidos entre si. E se houvesse uma diferença de ativo e patrimônio líquido em que o ativo fosse maior que o patrimônio líquido, você teria uma receita a ser reconhecida no resultado da empresa, e essa receita, a tributação dessa receita seria diferida com base em algumas regras estabelecidas naquela época. Porém, se o patrimônio líquido fosse maior do que os ativos, você reconheceria, ao contrário, uma despesa no seu resultado. E essa despesa, ela seria plenamente dedutível no momento exato em que ela fosse reconhecida, tá? Então perceba que existia como que eu posso dizer? Existia uma vantagem tributária naquela época estritamente associada à atualização dos balanços, tá? Quando a atualização dos balanços caiu por terra, aconteceu essa norma tributária da diferença entre os passivos atualizados e o patrimônio líquido atualizado também deixou de existir, afinal de contas, não havia mais a necessidade de fazer essa comparação, né? E
qual que foi o resultado disso? O resultado disso é que as empresas que se sustentavam através de capital próprio passaram a ter uma desvantagem em relação às empresas que sustentavam suas operações através do capital de terceiros. Então você tinha um estímulo ao endividamento das empresas. Aí você pode se perguntar, tá, eu não consegui fazer a conexão. Por quê, né? Qual que é o link aqui? Ora, o link é muito simples. Se você investisse capital próprio na sua empresa e aumentasse o patrimônio líquido dela, você não poderia pegar esse dinheiro que você investiu e deduzir da base do imposto de renda. Contas, capital social não é despesa, né? Então, a gente não poderia fazer a dedução desse dinheiro investido da base de cálculo do imposto de renda do lucro real, né? Só que, e as empresas que se endividam? As empresas que se endividam para poder sustentar o seu negócio reconhecem no seu resultado juros, né? Juros bancários, despesas bancárias, né? Ou despesas advindas das instituições financeiras que trataram aqueles empréstimos. E os juros são dedutíveis do imposto de renda. Então você perceba que, sem querer, a extinção da atualização monetária dos balanços acabou gerando um estímulo ao endividamento das empresas por conta do viés tributário envolvendo o encerramento das atualizações dos balanços, né? E aí, por conta disso, por conta desse estímulo, os economistas brasileiros, as pessoas que estavam da economia na época, sugeriram a criação de um instituto em que você conseguisse remunerar os acionistas e deduzir essa remuneração da base de cálculo do imposto de renda com base em quê? Com base no valor do patrimônio líquido das empresas, né? Então, assim, você conseguiria criar um estímulo ao investimento com capital próprio, em detrimento do estímulo ao investimento com capital de terceiro, né? E essa foi a figura do JCP, né? Então, o juro sobre capital próprio acaba sendo, no final das contas, uma remuneração que as empresas fazem aos seus acionistas ou aos seus cotistas, e essa remuneração ela é potencializada na medida com que o PL aumenta, né? E essa remuneração ela pode ser deduzida do imposto de renda e da contribuição social, ela pode ser deduzida do real. Então você tem um sistema de freios e contrapesos em que, ao mesmo tempo que você tem um estímulo natural ao endividamento, você tem um estímulo artificial, digamos assim, ao não endividamento, ao investimento através de capital próprio. Esse é o contexto, Marcos, da criação do JCP. Bem interessante, né? Então você acaba tendo um mecanismo de compensação, de remuneração do capital investido, né? E com isso você equilibra, né, a relação entre o investimento tanto do capital de terceiros quanto do capital próprio, né? Você já iniciou aí, né, falando sobre a dedutibilidade, mas fala um pouquinho como funciona o JCP, o cálculo, etc. Pode... Claro. Por favor. Falando assim, em linhas gerais, o JCP, ele funciona basicamente com a aplicação de uma juros pré-determinada sobre as contas de patrimônio líquido, né? Então, existe uma taxa de juros publicada pelo governo chamada TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, que ela funciona um pouco diferente da Selic, né? Para quem está acostumado, a gente usa muito a Selic, né? Mas a TJLP ela é calculada de uma outra forma. Então, a lógica é que você vai pegar a TJLP e vai aplicar sobre as suas contas de patrimônio líquido. O resultado dessa multiplicação, digamos assim, é o quanto você pode pagar de JCP para os seus acionistas. Então, o teto seria a TJLP. E existem também o quanto você pode pagar aos seus acionistas. Então, você não pode simplesmente pegar um valor acima
acumulado, dos teus lucros acumulados, ou mesmo do teu lucro corrente do ano, e remunerar o teu acionista mais do que você lucrou. Então, o seu lucro acumulado, ele precisa ser 2 vezes maior do que o TJLP, do que a TJLP sobre o seu patrimônio líquido. Então, trocando em miúdos aqui o que eu falei, digamos que você tem lá o seu patrimônio líquido, você tem lá a TJLP. Quando você aplica a TJLP sobre o seu patrimônio líquido, fazer uma verificação. O resultado da aplicação da TJLP sobre o patrimônio líquido é 2 vezes menor, pelo menos, do que os meus lucros, do que o meu lucro corrente? Sim, então tudo bem, então eu posso distribuir. Se não, eu tenho um cap, eu tenho uma limitação, que é o meu lucro corrente, né? 2 vezes lucro corrente, ou 2 vezes os lucros acumulados também. Isso pode ser também. Depois que eu chegar no valor do meu juros sobre capital próprio a remunerar, eu preciso recolher um imposto de renda retido na fonte a uma alíquota de 15%, né? E só então eu estarei apto a distribuir esse juros sobre capital próprio aos meus acionistas ou aos meus cotistas, né? Esse juros sobre capital próprio, ele se torna, no final das contas, uma despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então perceba que o acionista, a empresa, ela vai ter uma economia tributária de 34% sobre o seu resultado, né? Considerando o JCP aplicado diretamente no seu resultado, porque é uma despesa boa, é uma despesa dedutível, né? Porém, esses 34% eles não vão ser líquidos, eles vão ser balanceados, digamos assim, pelo IR-fonte, a alíquota de 15% que o acionista ele é obrigado a recolher, né? Então não é simplesmente 34% sobre aquela despesa que vai ser o meu ativo tributário. Não, o ativo tributário vai ser 34 menos 15 que você vai recolher. Tá? Então, o governo, na época que instituiu o JCP, ele já exigiu uma espécie de um pedágio para o acionista poder ter toda essa economia, né? Então, é assim que funciona. Paulo, pegando um gancho na sua explanação, você comentou que a empresa, então, ela precisa recolher o imposto de renda retido na fonte a uma alíquota de 15%, né, sobre esse valor calculado de JCP. Em que momento que esse imposto ele é devido, né? É após a distribuição do JCP ao acionista, em momento anterior? Em que momento que a empresa tem que recolher esse tributo? Essa pergunta foi muito boa, Thiago, e muitos contribuintes acabam se confundindo, e por isso recebem até avisos, autuações, né, são notificados pela Receita Federal. Mas o JCP, ele inclusive tem uma característica bastante interessante no âmbito da pessoa física, que eu já vou falar para vocês. Mas o JCP, você não precisa pagá-lo para ter a obrigação do recolhimento do IR-fonte à alíquota de 15%. O mero fato de você calcular o JCP e creditá-lo, o que significa acreditar nesse contexto da legislação aqui? Porque esse é o termo utilizado pela legislação. É reconhecer o passivo do JCP a pagar, sabe? O mero fato de reconhecer uma obrigação, né, de JCP a recolher já faz com que você seja obrigado a pagar o IR-fonte, a alíquota de 15%. Por quê? Porque no momento que você reconhece o seu passivo, imediatamente você reconhece a sua despesa. Você não precisa necessariamente realizar o passivo para reconhecer a despesa. É o princípio da competência que a gente costuma falar, né? E veja só que interessante, Thiago. O JCP, ele é um dos únicos, se não o único, rendimento que, quando é creditado contra a pessoa física reconhece por competência na sua declaração, né? Porque normalmente as pessoas físicas, vocês já devem ter reparado, a tributação da pessoa física funciona com base no regime de caixa, né? Então a gente declara tudo aquilo que a gente recebe efetivamente.
O JCP não. O JCP, o mero fato de você ter o direito de receber, já faz com que você deva declarar na sua DAA, né, na sua Declaração Anual de Ajuste, naquele campo de recebimentos tributados exclusivamente na fonte. Se eu não me engano, é esse o nome daquele módulo do programinha da Receita Federal. Então você já tem que declarar, ainda que você não tenha recebido. E aí, se você não recebeu, a contrapartida acaba sendo aquele módulo dos direitos, né? Que você coloca lá o carro, a casa e o JCP que você tem a receber, né, da tua empresa. E por que isso? Porque a empresa já reconheceu por competência aquele recebimento e a empresa já pagou o imposto de renda retido na fonte, né? Então, só para fazer um wrap-up aqui para os nossos ouvintes, o JCP, o imposto de renda retido na fonte sobre o JCP, deve ser recolhido ainda que o JCP tenha sido pago, né? Então, o crédito, o reconhecimento do dever de pagar o JCP já é um gatilho para o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Bacana. Se eu puder aqui contribuir também e trazer o registro disso na contabilidade também, né? A norma fiscal, ela dá a dedutibilidade do JCP, ou dava até então, né? Desde que registrado como uma despesa financeira. Isso é importante destacar, mas também a gente tem um outro efeito que é o contábil. O ICPC 08, na revisão 1, ele determina que esses juros sobre capital próprio sejam imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Isso está na instrução da deliberação CVM número 683 de 2012. Então, as empresas, né, obrigadas aí ao full CPC, né, elas precisam realizar uma reclassificação contábil na hora de fazer a divulgação das suas peças contábeis, né, das suas demonstrações financeiras. Então, isso é interessante, né, porque você tem um tratamento fiscal e um tratamento contábil, né? Mas, e aí, por que o governo resolveu mudar essas regras agora? Na verdade, a atual gestão tem um objetivo bastante do ponto de vista econômico, tributário, que é o de alcançar aquele déficit zero, né, que eles falam. Então, a ideia do governo federal é alcançar esse objetivo para fins de melhora das contas públicas e, enfim, para todos os efeitos, né, que se espera obter com a adoção de uma política de déficit zero. E uma das consequências disso é a voracidade na busca por aumento de arrecadação, né, na busca por aumento de receitas do governo. E qual que é a fonte de receitas do governo por excelência? São os tributos, né? E então uma das, digamos assim, das partes relacionadas às políticas, porque há várias facetas dessas políticas que são adotadas no âmbito do PIS e COFINS, no âmbito do imposto de renda, até mesmo a reforma tributária, mas uma das facetas é com relação ao JCP, né? Porque o JCP, ele acaba sendo, no final das contas, uma espécie de um incentivo fiscal, né, para os contribuintes. Porque, veja, você troca 15% por 34%, então acaba compensando bastante, né? Você reconhece despesa. E de quebra você ainda consegue remunerar os seus acionistas, né? Você consegue desovar, às vezes, caixa que fica represado, né? Isso é um fenômeno que acontece. Então você tem esse cenário. E o governo federal, ele tem buscado, na realidade, extinguir a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. Então não é que você não vai mais poder pagar os juros sobre capital próprio, você pode, só que eles não seriam mais dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro real, né? Então, há um projeto de lei, o projeto de lei
4.258 de 2023, né, que propõe justamente a extinção da dedutibilidade dos juros sobre capital próprio. E aqui, pessoal, a gente pode estar agora nos comprometendo e datando esse nosso episódio, porque amanhã ou depois a pessoa ouvir e já não tem mais, né, esse projeto de lei, ou ele pode ter caído, ou de fato foi aprovado, né, mas agora aqui, abril de 2024, enquanto nós gravamos este episódio, o projeto de lei ainda estava vigendo, né? E quais são as justificativas, né? O governo, ele alega que não há evidências de que o JCP aumentou os investimentos empresariais através do próprio. Não há evidências no sentido um pouco mais estrito da palavra evidência. Não há estudos científicos, digamos assim, que comprovem que as empresas aumentaram os seus investimentos através de capital próprio em detrimento do capital de terceiros. E lembrando, né, pessoal, que esse era o objetivo da regra, né, que houvesse um aumento, ou melhor, um estímulo, né, para os empresários, para que eles deixassem de utilizar capital de terceiros, né, para que eles deixassem de endividar, né? Uma outra justificativa do governo também é de que menos de 2% da população brasileira recebeu recursos a título de juros sobre capital próprio. Além disso, os valores distribuídos são altos. Então, perceba que menos de 2% da população recebeu juros sobre capital próprio, e os valores que foram distribuídos foram absolutamente enormes, né? Então, esses dois características dão a entender que o juro sobre capital próprio se trata, ao fim e ao cabo, de uma política elitista de distribuição de renda, né? E lembrando, pessoal, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Esses são os argumentos da atual gestão para justificar a extinção do juro sobre capital próprio, né? Então, a atual gestão tem um viés um pouco mais popular, então esses argumentos acabam sendo utilizados também para lutar contra, digamos assim, a manutenção dos juros sobre capital próprio. Existe, porém, o outro lado da moeda, né? E alguns juristas, eles dizem que, na realidade, deve-se tomar cuidado com a extinção de um instrumento como o juro sobre capital próprio, porque o endividamento das empresas podem trazer efeitos gastos para a economia, né, pessoal? Então, a economia ela pode sofrer diversas consequências negativas caso as empresas resolvam se endividar, né? E eventualmente não consigam honrar com os seus compromissos. Isso pode criar uma bolha terrível que pode levar o país a uma recessão, a uma crise, né? E que vai afetar, no final das contas, os mais pobres, né? Porque toda recessão afeta com muito mais potência os mais pobres. É aquela história que eu costumo dizer, que nós estamos sob a mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, né? Os mais pobres definitivamente não estão no mesmo barco que os mais ricos, e os efeitos podem ser muito cruéis caso nós entremos numa recessão associada ao rompimento de uma bolha de endividamento das empresas, né? Um outro argumento também a favor da manutenção dos juros sobre capital próprio é o de que alguns países passaram a adotar o juro sobre capital próprio, a exemplo de Portugal, e alguns outros que, de cabeça agora eu não me lembro, mas alguns outros países já estão adotando o juro sobre capital próprio, justamente com esse viés de tentar estimular os empresários a financiarem os seus negócios através de capital próprio ao invés de capital de terceiros, tá? Além disso, a própria OCDE, através do relatório Corporate Effective Tax Rate, sua segunda edição, publicada em 2020, recomenda o uso de juros sobre capital próprio para tentar controlar um pouco o endividamento das suas empresas e evitar quaisquer problemas associados ao alto endividamento, né, como eu já mencionei anteriormente, né? E também um último argumento que alguns juristas utilizam para defender a manutenção do JCP é o de que essas políticas do governo
elas têm viés, no final das contas, meramente arrecadatório, né? E não teria objetivo de corrigir qualquer tipo de distorção econômica, mas seria apenas um viés arrecadatório para atingir o objetivo de déficit zero. Então, pessoal, esses são os argumentos contra e a favor. Mas o fato é que os juros sobre capital próprio, pelo menos até abril de 2024, eles ainda estão aí, né? Como dizem, estão aí fazendo história, né? E eles não foram, a dedutibilidade dos juros não foi extinta. Porém, apesar de não ter sido extinta, ela não, o cálculo, digamos assim, dos juros sobre capital próprio não é mais o mesmo, tá? Desde os anos 90 até hoje, o cálculo ele mudou. E ele mudou justamente nessa esteira de controle do déficit fiscal, tá? Não é mudando ao longo do tempo. Ele foi perene, digamos assim, até os períodos mais recentes, até 2023, né? E agora, em 2023, as normas, elas mudaram, né? E elas mudaram justamente para tentar conter um pouquinho esse alto grau de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, né? E aí, se vocês me permitirem, eu acho que eu já vou aqui nas novas regras, né, de cálculo e como é que funcionam o juro sobre capital próprio de acordo com as novas regras. Então, em 2023, e aí, pessoal, por favor, se vocês tiverem qualquer pergunta, dúvida, vocês me interrompam aqui. Paulo, você poderia, por gentileza, nos explicar sobre a Lei 14.789 de 2023 e as alterações que ocorreram por conta dessa nova legislação no cálculo do JCP? Então agora vamos falar um pouquinho sobre as novas regras, que, repito, pessoal, essas novas regras, elas vieram, a intenção dessas novas regras foi o seguinte: como nós não conseguimos extinguir do JCP, vamos pelo menos controlar um pouco, vamos puxar a rédea, né, dessas dedutibilidades para que a gente possa ter um mínimo de ganho de receitas tributárias, isso falando do ponto de vista do governo, né, ter um mínimo de receitas tributárias aqui com relação a essa situação do JCP, esse cenário do JCP, né. Então, como o Thiago mencionou, nós tivemos a promulgação da Lei 14.789 em 2023, e essa lei ela veio com a intenção de alterar a Lei 9.249 naqueles pontos em que a Lei 9.249 discorria a respeito do cálculo do juro sobre capital próprio. Então agora, o juro sobre capital próprio, ele teve algumas mudanças no sentido de enxugar um pouco o cálculo dele para a aplicação da TJLP. Então, lembra que eu falei para vocês que o JCP ele era calculado com base nas contas do PL, certo? Do patrimônio líquido. Ele ainda é calculado com base nas contas do patrimônio líquido, só que antes, as contas de patrimônio líquido envolvendo a base do JCP, elas eram praticamente irrestritas, né? Eram todas as contas do PL que você colocava lá no bolo e aplicava a TJLP em cima. Hoje em dia não é mais assim, né? Então agora a gente tem que fazer uma espécie de um cherry picking para selecionar as contas que a gente gostaria de colocar no nosso balaio e aplicar a TJLP a partir daquilo. Então, antes, toda a conta, toda a linha, né? Toda a rubrica de capital social poderia ser utilizada para fins de compor a base do JCP. Agora, apenas o capital social integralizado compõe a base do JCP. Então, aquele capital a integralizar, que ainda não conta, né, com a integralização, com o aporte do sócio, ele não é válido para fins de cálculo do JCP, tá? Uma outra mudança muito importante que aconteceu é o de que antes, quaisquer reservas de capital poderiam ser consideradas na base do JCP. Agora, apenas as reservas de capital relativas ao ágio na emissão de ações, né, que é aquele ágio que você reconhece quando você emite uma ação por um valor maior do que o valor nominal. Isso acontece bastante nas sociedades por ações.
né? Uma outra mudança que é importante é o de que antes qualquer reserva de lucro poderia ser incluída na base do JCP, agora todas as reservas de lucro podem ser incluídas, exceto aquelas de incentivos fiscais. Esse é um outro assunto também que, né, Thiago, você que está a par aí, ele dá bastante pano para a manga, como a gente costuma dizer, né? Então, a questão dos incentivos fiscais aí, ela acabou também resvalando aqui no JCP, né? Então, as reservas de incentivo fiscal, elas devem ficar de fora do cálculo do JCP, tá? Da base de cálculo. As ações em tesouraria continuam, nesse caso a gente não teve nenhuma alteração, e uma outra alteração que é bastante, que assim, eu não considero ela tão relevante, porque ela apenas incluiu uma nomenclatura. Antes a regra dizia que os prejuízos acumulados deveriam ser considerados, e agora a lei diz que os lucros e prejuízos acumulados devem ser considerados. A gente sabe que a questão dos lucros acumulados deixou de existir, né, por conta do IFRS. Agora todo o lucro ele deve ser direcionado a uma reserva, ou ele deve ser utilizado de alguma forma, não tem mais lucros acumulados, mas eu acho que a lei aqui, ela incluiu o termo lucros acumulados, e aqui uma opinião minha, tá, pessoal, não é que não é que o legislador ele confirmou isso de alguma forma, mas na minha opinião ele incluiu a terminologia lucros acumulados, porque a regra tributária ela deve andar independentemente da regra contábil. Então, se amanhã ou depois muda alguma coisa na contabilidade, a regra tributária ela está abrangendo todas as terminologias, tá? Então é isso, pessoal. Temos aqui várias alterações, e vocês percebam que antes rubricas elas eram super abrangentes e agora elas estão bem restritivas, né? Agora você tem apenas algumas contas que podem ser incluídas, não todas as contas. E por fim, uma mudança que eu considero também até um pouco polêmica, digamos assim, vamos ver como que isso vai acontecer na prática, é a questão de que não poderão ser incluídas variações positivas no patrimônio líquido referente a atos entre partes relacionadas que não envolvam o ingresso efetivo de ativos. O que isso significa, né? Significa que, sabe aqueles aumentos no seu patrimônio líquido, via, por exemplo, capitalização, né, via aumento de capital social, que não envolvem necessariamente a inclusão de um ativo na companhia? Por exemplo, digamos que você teve um aumento do seu resultado via resultado de equivalência patrimonial. Então você tem lá uma empresa que você investe, essa empresa que você investe apresentou resultado positivo e você reconhece aquele investimento pelo método de equivalência patrimonial. O resultado positivo daquela empresa, ele vai afetar positivamente a tua DRE e posteriormente aquele resultado positivo vai subir para o teu patrimônio líquido, certo? No encerramento do exercício, ele vai subir para o patrimônio líquido. A pergunta que fica é, algum ativo foi acrescentado à companhia? Tá certo que você pode dizer, Paulo, a linha de investimentos aumentou, né? Porque a contrapartida do MEP é o investimento lá no ativo. Tudo bem, mas houve ingresso de um ativo novo? Não houve. Então, isso aí pode ser também passível de questionamento pelas autoridades fiscais. Né? E o que falar também sobre aqueles efeitos que são reflexos do investimento, né? Por exemplo, quando você tem um resultado abrangente na investida que vai ser reflexo na investidora. Também aumenta o teu patrimônio, mas não tem ingresso de um novo ativo, né? Você tem uma valorização de um ativo já existente. Perfeito. Eu tenho certeza que na medida com que o tempo passar, surgirão diversos outros exemplos aí que vão acontecer na prática, né? E que gerarão dúvidas dos contribuintes. Mas, por hora, é isso. Então, percebam que as regras, elas ficaram mais complexas também, principalmente por conta desse último assunto que a gente comentou, e mais restritivas. Agora, o contribuinte ele vai ter que selecionar bem certinho as contas que ele gostaria que compusesse a base de cálculo para fins de apuração do JCP. A grande realidade é que esse é um assunto que está em voga, ele está sendo discutido e pode ser que ele mude, né? Pode ser que amanhã ou depois
o governo consiga encontrar capital político para votar a extinção da dedutibilidade do JCP e ela se concretize, e aí acabou o JCP, né? Como a gente conhece. Mas por hora, essas são as regras, e é bastante importante o contribuinte ficar de olho, especialmente grandes contribuintes que têm contas de capital social relevantes, porque isso pode afetar diretamente a remuneração dos sócios acionistas e também o planejamento tributário, né, das companhias, porque isso certamente vai repercutir um aumento de carga tributária efetiva dessas grandes empresas. Perfeito, Paulo. Queria te agradecer aqui, agradecer também a presença aqui do Thiago, né, nessa discussão, trazer esse viés, né, todo de distribuição, né, de renda que o Juros sobre Capital tem no seu histórico aí, desde a sua criação, né, dos incentivos para que as empresas não se endividem, né? Eu tenho certeza que não é todo mundo que tem essa visibilidade, né? A gente pôde dividir, né, esse conhecimento, né, até para entender também a movimentação que está acontecendo agora, né, e todas essas mudanças que estão previstas aí. Esperamos, né, na contabilidade, que sempre acaba ficando um pouco a reboque, né? A contabilidade acaba refletindo depois, né, para ver se vai ter algum impacto também posterior. Por enquanto, nada muda na contabilidade, né? Vai ser reflexo daquilo que já existe, né? Porque o JCP vai basicamente deixar de ser tão interessante, né? Pode ser que ele não seja mais interessante para algumas empresas, né? Mas nada previsto ainda para a contabilidade. Bom, Paulo, quero agradecer as explicações. Acho que é um tema bastante relevante, né, para a nossa audiência, que guarda aqui as suas complexidades, suas nuances, mas que foi muito bem abordado aqui nas suas explicações, tá? Então, parabéns e vamos para o próximo tema. Valeu, Thiago. Obrigado. Agradeço a presença de todos. Sigam-nos no nosso canal eConnection, né, para mais vídeos. Né, estamos aqui numa série de vídeos, né, falando sobre a reforma tributária, seus diversos impactos, né, e esperamos vocês no próximo vídeo.